Bom, alunos, nessa aula eu acho que eu vou falar da parte que eu mais gosto quando a gente fala sobre políticas públicas e quando a gente fala sobre financiamento ou quando a gente pensa em educação no Brasil, que é a parte para a gente falar sobre nós professores, né? Então, quando a gente fala sobre o professor ou professora, a pergunta que eu deixo para vocês é, né? Quem é você como professor ou professora? Né? Quando a gente fala assim, eu sou professor ou eu sou professora, quais reações a gente vê no semblante das pessoas? Né? Aquela reação de tipo, que pena, né? Ganha pouco, trabalha muito, as crianças não nos respeitam, os adultos não nos respeitam. E ao mesmo tempo a gente vê a cara das pessoas dizendo, é um ato de coragem ser professor. Será mesmo que é um ato de coragem ser professor? Ser professor no sentido de ato de coragem por quê? Porque a gente é desvalorizado e mesmo assim a gente continua na nossa profissão? Porque a gente consegue ficar dentro de uma sala de aula ou fora de uma sala de aula com várias pessoas olhando para nós e tendo atenção? O que seria esse ato de coragem, né? A gente ainda precisa falar muito sobre o ato de luta dos professores. E esse ato de luta compete muito a entender as políticas públicas, né? Então o educador Paulo Freire, ele tem uma frase que é muito legal, que ele diz assim: ensinar não é transferir conhecimento. Por Paulo Freire, ensinar é possibilitar ao aluno a criação do seu próprio conhecimento. Para que o aluno possa de alguma maneira fazer do seu próprio entendimento, do seu saber, algo que o transforme, algo que crie sentido e significado. Muitas vezes você já deve ter escutado algum aluno, ou você mesmo como aluno, fala assim, eu não gosto de tal aula, eu não gosto de tal matéria. Sabe por que a gente não gosta de tal aula e nem de tal matéria? É porque aquilo não tem sentido e significado para nós, para o nosso dia a dia. Porque quando passa a ter sentido e significado, a gente está cada vez mais caminhando para uma educação que emancipa as pessoas, que possibilita a elas a entender a sociedade, possibilita que elas entendam o seu lugar de classe, possibilita que elas entendam que momento, de que maneira ela está sendo, que estão sendo construídos os seus passos de aprendizado. Quando eu estou falando do Paulo Freire, ele diz que a gente precisa ser um tipo de educador ou educadora humanizado, né? O que é ser esse educador humanizado? É saber ouvir, é saber entender que o aluno nosso também tem um conhecimento, é não ser autoritário no sentido de poder, sabe aquele de governo que eu falava para vocês anteriormente? Mas é no sentido de ter autoridade, no sentido de que essa autoridade gere respeito, gere confiança, gere uma humildade entre as relações. Então o Paulo Freire, ele diz assim, hoje, e aí ele está falando isso na década de 60, mas ainda permanece em algumas escolas a ideia de uma educação bancária, que é aquela que o professor vai, senhor de tudo, e só derruba o conteúdo, só coloca o conteúdo. Ele não quer dialogar, ele não quer saber o que o aluno pensa, ele não quer fazer nada. Ele quer apenas transferir esse conhecimento sem que o aluno tenha um exercício. Para vocês terem uma ideia, eu sou professora de educação básica e de ensino médio há 15 anos. Então eu tenho várias histórias para contar. E uma delas é de um aluno que era muito tímido em sala de aula e que a primeira vez que eu pedi para que ele apresentasse um trabalho, né, individual lá na frente, ele me perguntou, eu posso fazer através de rap? E eu fiquei pensando, por que não? Se era daquela forma que ele conseguia se expressar. Então eu passei 3 anos no ensino médio, sendo professora de sociologia, onde o meu aluno só apresentou qualquer tipo de trabalho que eu pedia em rap. E aí a gente pergunta, será que ele não tem conhecimento? Claro que ele tem, mas é um conhecimento diferente do nosso e que nos ensina também. Para o Paulo Freire, ser professor é aprender e ensinar o tempo inteiro. Então, se eu quero uma educação mais humanizada, eu não posso ter uma educação bancária, mas sim uma educação libertadora. É isso que ele traz lá no livro dele sobre pedagogia do oprimido, né? Ele vai dizer que a gente precisa entender qual é essa pedagogia? Então, a pedagogia do oprimido é aquela que tem que ser forjada com ele e não para ele, enquanto homens ou povos na luta incessante da recuperação da humanidade. Então, quando eu falo de que a educação ela precisa ser consciente, é que ela precisa ser construída com o nosso aluno,
para o nosso aluno, e aí nesse sentido é que eu preciso dialogar com o meu aluno. A minha relação de professor e aluno, ela deve ser uma relação de respeito, de ética, de bom senso, uma relação de humildade, de confiança e principalmente uma relação de diálogo. Por isso que a gente precisa valorizar os múltiplos saberes, né? O diálogo ele é muito importante porque, como eu disse para você, eles mostra pra gente qual é a educação que tem sentido e significado. Então, lá na prova do vestibular da Unicamp, por exemplo, houve uma questão com o rap dos Racionais. Essa questão ela foi muito questionada. O Enem trouxe uma questão sobre o dialeto pajubá, que é o dialeto da população LGBTQ+, no Brasil, foi muito criticado. A gente teve uma questão sobre Simone de Beauvoir, falando sobre a ideia do movimento feminista. Isso foi muito criticado. Mas, ao mesmo tempo, essas questões, elas remontam necessidades existentes dentro da nossa própria sala de aula, que muitas vezes, porque a gente quer uma educação tradicional, a gente esquece dessas diferenças. Então, o professor ele precisa ser ético, no sentido de que ele não pode deixar com que aconteçam piadinhas discriminatórias, piadinhas preconceituosas dentro da nossa sala de aula, né? Uma ativista, professora, pesquisadora americana, Angela Davis, ela diz: a gente precisa ser uma sociedade antirracista, por exemplo. Que significa o quê? A gente não pode nem perpassar pelo espaço de que o racismo tem que ser tolerado. Ele não pode ser tolerado. E aí, dentro da sala de aula, a gente vai ter que gerar e conversar e criar e produzir e construir uma sociedade que não tenha mais o racismo como uma das suas molas, né, para a percepção do outro em sociedade. Então, quando eu estou falando dessa relação, eu estou dizendo que o professor precisa acreditar na liberdade versus autoritarismo e na dignidade do seu trabalho. Então, recentemente, os últimos 30 anos, como eu falei para vocês, a Constituição de 1988, ela traz o marco regulatório para entender a formação e a valorização do professor. A gente tem a criação do Conselho Nacional de Educação, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, as diretrizes curriculares, o Plano Nacional de Educação e os fóruns de licenciatura. Além disso, para a formação continuada, a gente construiu a Rede Nacional de Formação Continuada, a gente tem os programas como o PIBID, o PAR4, a Prodocência, os CONAS, que são os encontros nacionais para a gente discutir sobre as questões da educação no Brasil, o Fundeb, que vocês já conheceram, as Políticas Nacionais de Formação de Professores para a Educação Básica, da CAPES, e os programas diversos do PNE, do Plano Nacional de Educação, que ainda está em vigência, que é o plano de 2014 a 2024. Tudo isso está mostrando para a gente que a legislação brasileira dos últimos anos, ela estava coerente com a proposta de valorização e formação do professor. Então, quando a gente pensa a nossa própria situação, a gente precisa também pensar como nós estamos sendo representados dentro dessas políticas públicas de educação. E é isso que a gente vai conhecer na nossa próxima aula, que a gente vai falar sobre BNCC. Muito obrigada!